Olá, meus amigos e minhas amigas vigilantes, meus companheiros. É uma satisfação imensa podermos estar aqui ao vivo, podendo, através desse canal de comunicação, intermédio pelas redes sociais, aqui no Facebook. Estamos ao vivo aí e tenho certeza que centenas, milhares de companheiros e companheiras, amigos, estão nos assistindo. Para os que não me conhecem, meu nome é Damião Vigilante, eu sou coordenador geral de oposição dos vigilantes de São Paulo. Em nome de toda a nossa coordenação de oposição, quero mandar um forte abraço para todos os companheiros vigilantes de todo o Brasil, em especial aqui hoje de São Paulo. Meus companheiros, estamos aqui hoje para tornar público, né, aquilo que em outra ocasião já tínhamos dado publicidade. Simplesmente queremos aqui reforçar, né, este feito de comunicação, se tratando da questão do processo de anulação da eleição do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo. Como já demos publicidade, eleição esta que foi antecipada do mês de novembro para o mês de abril de 2016. Sobretudo, uma eleição que foi realizada de forma totalmente desproporcional, de forma fraudulenta. Questão onde foi constatada diversas irregularidades em candidatos da chapa da situação, que é da atual diretoria. Alguns deles com o curso e CNVs vencida. Ora, se eu, como profissional da segurança privada, estando com a minha CNV vencida e com o meu curso vencido, para que eu possa exercer a profissão, eu tenho que estar integralmente dentro da legalidade, como determina a Lei 7.102 e a Portaria 3332 de 2012. E, sobretudo, além dessa irregularidade, há algo que vai muito além, tá? A atual diretoria contratou uma comissão eleitoral, contratou pessoas para que pudesse presidir, pessoa escolhida e ditada pela própria presidência do sindicato, com o intuito de impugnar e indeferir qualquer chapa de oposição. Pois quando nós ali tentamos registrar nossa chapa, todos os nossos companheiros estavam integralmente dentro dos requisitos exigidos pelo Estatuto e pela legislação do país. Porém, a atual diretoria, com o objetivo de prejudicar a chapa 2, a chapa de oposição Mudar para Avançar 2016, encabeçada por mim, Damião, e pelo companheiro Raimundo, eles, com o apoio de mais duas empresas, implantaram informações mentirosas, alegando que candidatos nossos trabalhavam em outra base, representada por um outro sindicato, sendo que é uma grande mentira, não passa de uma farsa. Os nossos candidatos que participavam da nossa chapa, todos trabalhavam e residiam aqui em São Paulo, na capital. Outra questão também, eles alegaram que alguns de nossos candidatos não estavam quites com as mensalidades associativas ao quadro social do sindicato, o que era uma grande também mentira, tá certo? E não só isso, porque nós queremos apenas resumir para que os companheiros e as companheiras tenham um pouco de ciência do que aconteceu. E resumindo aqui, queremos levar a público esta postura, esta atitude do sindicato, da atual diretoria do sindicato, melhor dizendo, resultou no indeferimento de candidatos nossos e, de igual modo, na impugnação da nossa chapa, não nos deixando outra alternativa a não ser ingressarmos com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo
que a justiça viesse intervir no sentido de fazer valer o direito dos trabalhadores aqui de São Paulo. Pois tivemos algumas audiências que foi convertida em diligência, tá? Isso quer dizer o quê? Que estava agendado algumas audiências e por medida de força maior, a juíza, após ter analisado o processo, observando que também havia já tido uma manifestação por parte do Ministério Público do Trabalho, no qual proferiu despacho e confirmando de fato irregularidades cometidas pela atual diretoria do sindicato com relação à fraude, tá? Uma delas, um dos pontos em que o próprio Ministério Público aponta, é a questão do período de mandato, que ele diz o seguinte, que o mandato de 5 anos estabelecido com o objetivo de se perpetuar no poder a diretoria do sindicato, contraria o artigo 515 da CLT, que determina que mandato de dirigentes sindicais poderão ser apenas de 5 anos, não pode ser superior a 3 anos, e sim, no máximo 3 anos. O que se vê por aí é que os sindicalistas hoje, com o objetivo de se perpetuarem no poder e usar as estruturas sindicais e os recursos financeiros, vem estabelecendo nos estatutos do próprio sindicato período de mandatos equivalente a 5 a 6 anos. O que, na verdade, isso é um crime contra a CLT, que determina, de acordo com o deferimento do procurador do Ministério Público de São Paulo, encontrou a mais diversas irregularidades, aonde também ele diz que o prazo de 3 dias, estabelecido pela atual diretoria do sindicato, para que os trabalhadores interessados a concorrer à eleição tivessem a oportunidade de registrar a chapa, não condiz com a luz da democracia, não condiz com os princípios democráticos, tá certo? Ou seja, é algo que prejudica o próprio trabalhador. Vários despachos o procurador expediu, orientando, e também o último despacho, onde o procurador estabelece que a atual diretoria do sindicato deveria apresentar documentos que obedecesse os requisitos, as atas da suposta eleição com chapa única, comissão totalmente bancada por eles, sem participação de outras pessoas que integrassem a uma outra chapa, tá certo? E sobretudo, companheiros, tem mais. A atual diretoria do sindicato, eles não responderam no tempo hábil para o procurador do Ministério Público de São Paulo, que pediu os referidos documentos. De acordo com o deferimento que foi proferido, o penúltimo, o procurador estabelece uma multa aproximadamente em R$ 1 milhão de reais em face da atual diretoria por não obedecer o prazo em que eles tinham de apresentar os documentos no sentido de que eles se defendessem. Tá certo? Não é diferente que na vara do trabalho, do processo em que nós impetramos, né? Também a juíza interpretou o seguinte, que o fato deles não terem apresentado defesa no tempo estabelecido, que foi no início do processo, eles se tornaram réu confesso. A atual diretoria tinha se tornado réu confesso. E mudanças que ocorreram neste processo nos surpreendeu, que abriu precedência para que posteriormente eles viessem se defender. E de fato o que aconteceu? Apresentaram defesa, né? O fato da juíza ter percebido que o Ministério Público, querido, já tinha dado uma manifestação a respeito dessa questão, ela considerou que tinha tido intervenção do Ministério Público do Trabalho aqui em São Paulo. Desde então, convocou uma audiência e intimou o Ministério Público daqui de São Paulo para que se fizesse presente na audiência do dia 14 de dezembro. E para nossa surpresa, o Ministério Público nem ao menos sequer mandou representante. E aí, esta é a nossa indignação com relação a um órgão de fiscalização que deveria, sim, estar assistindo às necessidades do trabalhador e deixou a desejar
não compareceram naquela audiência. Pois agora, dia 9 de fevereiro, na próxima semana, hoje é dia 3, estou falando aqui, hoje é dia 3 de fevereiro de 2017, e aguardamos com grande expectativa, no próximo dia 9 de fevereiro de 2017, o resultado, o desfecho de todo esse trâmite, desse processo que nós ingressamos no dia 10/5 de 2016. O objetivo é pedir anulação desta eleição, pelo fato desta eleição não ter sido uma eleição democrática, não teve participação dos trabalhadores, e ficamos aí à mercê dessa situação, tendo que recorrer aos órgãos competentes. Esperamos desde então que justiça seja feita, e essa atual diretoria que vem se mantendo no comando do sindicato por mais de 30 anos, eles sim venham acabar o seu tempo de glória, pois os trabalhadores precisam de pessoas que tenham compromisso com a categoria. Os trabalhadores precisam de pessoas honestas, pessoas sinceras. E, sobretudo, não é do conhecimento dos trabalhadores, mas há sim um inquérito civil que foi aberto pelo Ministério Público Federal, tá? Cuja objetivo de peça é denúncia de improbidade administrativa, uso indevido dos recursos arrecadados advindos das contribuições dos trabalhadores, compra superfaturada dos terrenos das colônias de férias. Isso é o que consta no processo da denúncia que está sendo investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal aqui do país. E, sobretudo, essa denúncia foi feita pelo próprio diretor Luiz Teodoro, conhecido mais como Luiz Categoria. Tá? Aguardamos também e esperamos que o Ministério Público ele cumpra o seu papel em investigar e fazer com que seja cumprido a lei, fazer com que o direito do trabalhador venha a ser respeitado, que se de fato for constatado as mais diversas fraudes e irregularidades, não só na eleição, como nós já temos prova disto que houve, me refiro sobre esse inquérito, em que está sobre a responsabilidade do Núcleo do Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, que os trabalhadores, sim, venham, de fato, alcançar os objetivos, que é a mudança. Para quem não sabe, o prédio hoje, onde está instalado a sede do Sindicato Civisp aqui em São Paulo, não é do sindicato. Pois quem é vigilante das antigas chegou a trabalhar, e muitos conhecem a empresa Antiga Alvorada, uma antiga massa falida, em que era proprietário daquele prédio hoje onde é instalado o sindicato. E pelo fato dela ter falido, foi entregue o prédio para a responsabilidade do sindicato leiloar, vender, para que assim pudesse quitar as pendências, as rescisões com os trabalhadores daquela empresa Antiga Alvorada. E outro terreno, onde era um centro de treinamento e formação de vigilante, que ficava na rua Barão de Bananal, ali na Pompeia. Também ninguém sabe o que foi feito com aquela propriedade. Isto é algo que a gente fica se perguntando. Onde está o dinheiro? Com o que foi feito com aquela propriedade? Que hoje está sendo erguido um prédio residencial naquele lugar. Os trabalhadores não sabem disso. Pois os patrimônios do sindicato, quais são? Onde estão localizados? Que até hoje a atual diretoria do sindicato não fizeram prestação de conta com a participação dos trabalhadores. O que é de obrigação deles? Convocar uma assembleia e fazer a prestação de conta diante dos trabalhadores, aonde eles terão que apresentar todos os balancetes, número de funcionário, todos os procedimentos que hoje, sim, que eles tenham feito uso com os recursos. Hoje não sabemos quais são os patrimônios do sindicato, hoje não sabemos quanto ganha um diretor do sindicato, tá certo? Porque nunca fizeram uma prestação de conta. Então, nós, da oposição dos vigilantes de São Paulo e todos os trabalhadores aqui de São Paulo, aguardamos com grande expectativa que haja um desfecho positivo e que, se procedente, meus companheiros, a nossa petição, nos próximos dias teremos uma eleição democrática, uma eleição com participação dos trabalhadores, onde todos terão a oportunidade e, com certeza,
farão valer o seu direito como cidadão e como trabalhador. Os vigilantes sindicalizados do sindicato poderão escolher o seu representante sindical para que comande o sindicato, para que tire o sindicato do caminho que está levando para o precipício e coloque nos trilhos, coloque no rumo certo. O sindicato hoje está sucateado. Há uma demanda de processo tramitando na Justiça do Trabalho. Demanda esta de trabalhadores que prestaram serviço para essa atual diretoria por intermédio do sindicato e que eles deveriam respeitar o trabalhador e respeitar os direitos dos trabalhadores. Eles são os primeiros a desrespeitar, faltando com a decência em cumprir o rigor da lei, que é pagar em dia, pagar correto o salário dos trabalhadores. Há uma demanda, né? Uma demanda de processo, tramitando em face do sindicato. O sindicato está sucateado. E este, companheiros, é o momento em que nós temos de lutar para que a gente possamos resgatar o sindicato das mãos de quem não tem compromisso com os trabalhadores, que tem se unido aos patrões para surrupiar o salário e o direito dos trabalhadores. Então, chega, não dá mais. Primeiro foi o seu Edivan, e agora vem o sobrinho dele, né? E para quem não sabe, companheiros, hoje existe o testa de ferro, como sempre existiu. Na verdade, que quem manda no sindicato não é o laranja do presidente, o Pedro Dantas de Queiroz, não é ele. Quem manda é o tal do Pedrinho, o Pedro Francisco Araújo, conhecido mais como Pedrinho, o qual é presidente da federação. Esse sim é quem vem causando a desgraça da categoria aqui em São Paulo, pois é ele que tem procuração dos 23 sindicatos aqui em São Paulo para assinar a convenção coletiva, assinar acordo, desfavorecendo os trabalhadores, como resultando em reajuste abaixo da inflação. É ele, Pedro Francisco Araújo, o famoso Pedrinho. É ele que manda em todos os 23 sindicatos, é ele que senta na mesa e decide, dita as regras, juntamente com os patrões. Ou seja, quem dita a regra é os patrões. Ele então somente se encarrega de assinar o acordo. Pois os dirigentes sindicais, por mais que demore de querer ser bonzinho, dizendo que está com o trabalhador, nenhum dos 23 sindicatos tem compromisso com os trabalhadores. Por quê? Recentemente, vemos aí o quê? Um reajuste abaixo da inflação de 7%, onde todos concordaram. Então não venha nenhum desses dirigentes dizer que está com os trabalhadores, porque não estão. Alguns sindicatos, no ano passado, 2016, quando nós fizemos um ato ali, em frente ao DRT, compareceram ali alguns sindicatos, né? A comparecer alguns sindicatos, demonstrando, dizendo que era bom moço, como o sindicato de Sorocaba, sindicato de Barueri, né? E outros sindicatos, mas na verdade são tudo farinha do mesmo saco, não vale nada, tá certo? Porque se eles fossem diferentes, não teriam assinado a convenção coletiva de 2016 e também não teria assinado essa agora para 2017. De realidades, companheiro. Então os vigilantes estão só, tá? Estão só quando se trata do apoio da atual diretoria do sindicato. Então nós estamos só, não podemos contar com esta raça, tá bom? Então nós vigilantes estamos sozinhos e nós vigilantes teremos que nos unir para lutar contra esta coja, contra essa turma de sanguessuga que não respeita os trabalhadores, assina acordo pelego e, sobretudo, não respeita a lei do nosso país. Tá bom, companheiros? Então, este é o meu recado. Então, vamos aguardar aí no dia 9, né, de fevereiro, o desfecho da sentença de julgamento do processo eleitoral, onde estão pedindo anulação, né? E outra questão importante é que este mesmo processo está transcorrendo também no Ministério Público. Vale lembrar, companheiro, não é ameaça. Nós simplesmente estamos dizendo o seguinte, que nós esperamos que justiça seja feita. Nós aqui não estamos brigando pelo poder. Nós aqui não estamos brigando pela cadeira. Simplesmente queremos fazer com que aqueles que vêm reinando há 30 anos, o seu reinado chegue ao fim.
Se em 30 anos eles nunca fizeram nada, a única coisa que tem feito é prejudicar o trabalhador, precisa mudar. Independente de quem seja esse companheiro, que possa entrar lá, mas que sejam pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas que tenham princípios morais, pessoas que tenham princípios éticos, tá certo? E não venham utilizar a instituição, a entidade sindical para se beneficiar como todos vêm fazendo. Então, chega disto, nós precisamos mudar, e essa mudança ela só vem decorrer a partir do momento em que todos os trabalhadores se conscientizem da importância que eles têm e que representa dentro da categoria, que cada um cumpra o seu papel, porque não adianta eu, Damião, querer exigir dos outros aquilo que eu não estou fazendo. Alguns que têm nos criticado, as críticas fazem parte, mas eu quero deixar simplesmente a pergunta, né? O que você tem feito? Né? Eu acho que antes de eu querer criticar alguém, exigir algo de alguém, esse alguém tem que ter feito algo que não tenha feito. Então, nós queremos aqui externar o nosso mais sinceros voto de agradecimento e distinta consideração aos companheiros de todo o Brasil que têm apoiado o nosso trabalho, que têm nos enviado mensagens de incentivo, palavras que têm sido combustível, né, para que nós venhamos sim continuar lutando nesta luta, porque esta luta é de todos nós, tá bom? Não queremos aqui deixar de mandar um forte abraço também para o nosso companheiro Fernando, companheiro Gleides, lá de Florianópolis, Santa Catarina, nosso companheiro Assis Pataneiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso companheiro Edu Castelo, enfim, a todos vocês. Não posso aqui mencionar todos os nomes, porque se eu for falar, são tantos nomes que a gente acaba esquecendo e que prefiro, de um modo geral, mandar um forte abraço, desejando um bom fim de semana para todos, que Deus abençoe, que tenham um bom domingo em família, aos que estão trabalhando, bom trabalho, e aos que estão descansando, um bom descanso. Que Deus abençoe, um bom final de tarde para todos. Tchau, até a próxima.